Olá, meus queridos, sejam bem-vindos novamente aqui no meu canal do YouTube. E no vídeo de hoje eu venho falar sobre o lançamento do quarto capítulo da minha apostila sobre o IPv6. Então, antes de seguir o vídeo sobre esse assunto, e não deixe de curtir este vídeo e compartilhar nas redes sociais. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Isso ajuda bastante o canal e me motiva para fazer novos vídeos, tá ok? Eu conto com o apoio de vocês. Segue então o vídeo sobre o lançamento do quarto capítulo da minha apostila, tá ok? Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos. E na aula de hoje eu vou apresentar um lançamento muito interessante que é o quarto capítulo da minha apostila sobre o IPv6. Neste quarto capítulo, ele vai tratar sobre os cabeçalhos de extensão do IPv6. Então vamos aqui dar uma olhada no arquivo PDF do quarto capítulo. Então, como vocês estão vendo aqui, o arquivo possui 5 páginas. Então, temos aqui, começando pela introdução ao cabeçalho de extensão do IPv6. Ele basicamente explica o objetivo do cabeçalho de extensão do IPv6, que, como falei anteriormente, o IPv6 foi projetado para que ele fosse mais eficiente do que o IPv4. Portanto, o cabeçalho do IPv6 ele é bastante simplificado. Então, para que o cabeçalho do IPv6 fosse um pouco mais simplificado em relação ao do IPv4, algumas coisas foram modificadas, como eu já falei anteriormente. Uma dessas modificações eu já mostrei aqui no capítulo 3.3, referente aos campos renomeados. Então temos aqui o seguinte: no IPv4 nós tínhamos o campo chamado protocolo, que ele informa qual o cabeçalho posterior ao cabeçalho do IPv4. Este campo no IPv6 passou a se chamar próximo cabeçalho. Essa modificação foi para que houvesse o chamado cabeçalho de extensão. Ao mesmo tempo que opções mais complementam lá no IPv4 não existe mais no IPv6. Isso fez com que o cabeçalho do IPv6 fosse um pouco mais simplificado, como eu já falei. Então, voltando aqui à nossa apostila, eu posso descer um pouquinho aqui mais para baixo para a gente ver onde é que fica esses cabeçalhos de extensão. Então, os cabeçalhos de extensão, eles ficam entre o cabeçalho principal do IPv6 e o cabeçalho do protocolo da camada superior. Uma característica importante dele é o que eu coloquei aqui na minha apostila. Veja só, os cabeçalhos de extensão, eles não possuem quantidade ou tamanho fixo. Uma outra curiosidade que eu acho que eu não coloquei aqui é que o cabeçalho de extensão viabiliza novas funcionalidades das quais nem sequer foi projetada ainda. Isso faz com que o IPv6 se torne escalonável em termos de funcionalidades, ou seja, novas funcionalidades podem ser adicionadas ao protocolo, sem que para isso seja modificado o cabeçalho principal. Uma outra característica interessante é que todos os cabeçalhos de extensão possuem um campo também chamado de próximo cabeçalho. Isso viabiliza a existência de um encadeamento entre os cabeçalhos de extensão. Então vejamos só como aqui isso funciona. Então vejamos aqui nessa outra tela para a gente ver como funciona esse encadeamento dos cabeçalhos de extensão do IPv6. Então, como falei anteriormente, o cabeçalho principal do IPv6 possui um campo chamado próximo cabeçalho, ou next heading, como está aqui neste slide. Então, esse próximo cabeçalho ele pode ser do tipo ICMPv6, que, como vocês sabem, o protocolo ICMP é um protocolo de mensagem que faz parte do núcleo ou da suíte de protocolos do IP. Esse próximo cabeçalho ele também pode ser o cabeçalho da camada superior. No caso aqui, como vocês podem ver, foi colocado aqui um cabeçalho do tipo TCP.
que faz parte, como vocês devem saber, da camada de transporte. Uma outra possibilidade é adicionar um cabeçalho de extensão ao IPv6, que é esse meu terceiro exemplo aqui. Neste caso, eu tenho aqui o cabeçalho principal do IPv6, e no campo NextHeader, ele aponta para um cabeçalho de extensão chamado ESP, que a gente vai ver ainda o que ele significa e para que ele serve. E como eu falei anteriormente, todos os cabeçalhos de extensão também possuem um campo chamado próximo cabeçalho para informar ou outros cabeçalhos de extensão ou um cabeçalho da camada superior. Neste caso aqui, desse meu terceiro exemplo, ele aponta para um cabeçalho da camada de transporte, que, como vocês sabem, o UDP faz parte do protocolo da camada superior, que é a camada de transporte. E aqui no meu quarto exemplo, existe aquela possibilidade do encadeamento entre cabeçalhos de extensão. Então, como vocês podem ver aqui, temos aqui o cabeçalho principal do IPv6 apontando para um cabeçalho de extensão, e esse cabeçalho de extensão está apontando para um outro cabeçalho de extensão, e este cabeçalho de extensão, esse último cabeçalho de extensão, está apontando para o protocolo IPv6, que faz parte do protocolo IP. Então, como vocês viram aqui, o cabeçalho do IPv6 ele foi simplificado para que fosse viabilizado essa questão dos cabeçalhos de extensão, que, como vocês podem ver aqui, é possível criar um trenzinho, né, de cabeçalhos. Então, temos aqui um cabeçalho de extensão chamando um outro cabeçalho de extensão e até mesmo viabilizando a existência de múltiplos cabeçalhos de extensão que porventura são opcionais. Ou seja, esses cabeçalhos de extensão não fazem parte do núcleo do cabeçalho do IPv6. E se for necessário, esses cabeçalhos de extensão irão apontar para um cabeçalho de um protocolo da camada superior. Então vamos voltar aqui na minha apostila. Então eu falei aqui do encadeamento dos cabeçalhos de extensão. Eu também menciono aqui essa característica interessante dos cabeçalhos de extensão, é que futuramente, como está marcada aqui, é que futuramente pode ser criados cabeçalhos de extensão com funcionalidades ainda não criadas. Ou seja, isso torna o cabeçalho do IPv6, ou seja, o IPv6 em si, mais flexível e permite ao longo do tempo uma evolução das funcionalidades do protocolo. Bom, até o momento, como vocês podem ver aqui, as especificações do IPv6 ele define 6 cabeçalhos de extensão, que são Hop by Hop Options, Destination Options, Routing, Fragmentation e Authentication Read e Encapsulation Circuit Payload. Então, entre os cabeçalhos de extensão, temos aqui o primeiro, que é o Hop by Hop. Esse cabeçalho de extensão, ele viabiliza duas coisas interessantes no IPv6, que pode ser o tipo Route Alert. Esse Route Alert, ele faz parte de dois protocolos, tanto o MLD, que significa Multicast Listener Discovery, e o RSVP. Então, esses dois protocolos, eles viabilizam o chamado multicast. Então, caso você queira se aprofundar no MLD, existe a RFC 2710, que lá descreve em detalhes como esse protocolo funciona, tá ok? Outra funcionalidade viabilizada pelo cabeçalho de extensão Hop by Hop é o chamado jubograma. Então, o jubograma é uma funcionalidade que permite que pacotes do IPv6 supere o limite de 64K bytes que existe lá no IPv4 e também existe no IPv6. Isso permite que sejam criados pacotes de até 4 GB de tamanho. E como eu falo aqui, um pacote tão grande assim, de 4 GB, ele poderia ser útil em redes de altíssimo desempenho que tem lá um grande, enorme tráfego de dados. Bom, nós sabemos que agora com a nuvem, né, e com o streaming de vídeo e a grande quantidade de lives que está existindo, principalmente depois desse distanciamento social
advindo aí pela pandemia, você sabe que existe uma grande quantidade maciça de dados trocados entre os data centers lá nessa nuvem. Então, o jubograma ele facilitaria essa troca maciça de dados. Para que o jubograma funcione na prática, acontece que os protocolos das camadas superiores não têm suporte a pacotes tão grandes assim. Então, para que haja esse suporte, existe uma necessidade de uma mudança estrutural no sistema operacional para que ele suporte o jubograma. Então, uma modificação assim, como eu menciono aqui, só seria justificado na comunicação entre grandes centros de dados, onde há maciços troca de dados. Ou seja, o jubograma é uma funcionalidade do IPv6 que só é interessante a grandes data centers. A meu ver, eu não creio que essa funcionalidade vá algum dia ser disponível ao público em geral. Eu creio que isso nunca vai acontecer, justamente por causa dessa característica que eu mencionei agora. Bom, seguindo aqui, o próximo cabeçalho de extensão é o chamado Destination Option. Esse campo Destination Option ele faz parte do protocolo MIP. O protocolo MIP é um protocolo de mobilidade do IPv6 que viabiliza aí uma coisa bastante interessante e que você já deve ter percebido para quem usa o 4G e que faz aquela mudança, né, de 4G e ativa a interface Wi-Fi, por exemplo. O que acontece? Quando você move de uma rede para a outra, você perde a conexão principal. Isso pode ocorrer em erros de um download, por exemplo. Então, para que não haja perda dessas sessões em andamento, existe uma característica interessante que é o chamado mecanismo de mobilidade do IPv6, advindo do protocolo MIP. Mais à frente eu vou falar um pouco mais sobre esse protocolo MIP, tá ok? O próximo cabeçalho de extensão é o cabeçalho de extensão chamado Routing. A primeira funcionalidade que esse Routing adquiriu foi ele trazer uma lista de roteadores dos quais um pacote deveria obrigatoriamente passar. Ou seja, esse campo informava originalmente os endereços IPs de roteadores intermediários dos quais um pacote deveria ser processado. Ou seja, seria mais ou menos direcionar determinado tráfego por uma rota pré-selecionada. Só que essa funcionalidade foi considerada insegura pela RFC 5095. Por quê? Se você olhar esse documento aqui, inclusive aqui tem o link dessa RFC, você vai observar lá que essa funcionalidade poderia ser usada para amplificação de um ataque conhecido como DDoS, ou negação de serviço. Porém, essa RFC ela foi baseada nesse estudo aqui, que é justamente esse slide aqui. Esse slide faz parte de um estudo que foi demonstrado lá em 2007, há 13 anos atrás, e ele menciona essa funcionalidade desse cabeçalho de extensão. Então seria mais ou menos assim. Ele está mostrando aqui nessa imagem esses pontos. Esses pontos seriam roteadores IPv6. Então imagine o seguinte. Imagine que um pacote saia desse ponto aqui, source, ou seja, a origem da comunicação, e tenha como alvo esse outro ponto aqui, distante remotamente. O caminho natural é visto por esse caminho azul aqui, ó, natural path, que está demonstrando aqui como esse caminho azul. Normalmente, o caminho mais utilizado é o caminho que possui a menor distância administrativa, que não é uma distância geográfica. Essa distância administrativa geralmente vai ser uma distância de proximidade em saltos de roteadores. Ou seja, ela não é medida em distância métrica, mas na menor distância entre roteadores. Então, o caminho natural, simulando esse exemplo aqui, desse ponto A até esse ponto B aqui, seria informado, como vocês estão vendo aqui, por esse caminho em azul. Porém, usando aquele cabeçalho de extensão, eu posso informar roteadores intermediários onde o pacote vai ser obrigatoriamente passar. É uma forma de selecionar uma rota diferenciada, que é informada aqui, ó, ou seja, forced path, ou caminho forçado, que está sendo representado aqui
por esse caminho em vermelho. Então, o azul seria o caminho natural, o caminho com a menor distância administrativa, e o caminho vermelho seria o caminho maior forçado pelo cabeçalho de extensão router. Porém, como eu falei anteriormente, essa funcionalidade desse cabeçalho de extensão foi considerada inseguro. Por quê? Porque você poderia informar endereços IPs de redes alheias, ou seja, de redes remotamente distantes da origem da comunicação. Inclusive, o mesmo endereço IP poderia ser colocado de forma repetida, fazendo com que um pacote passe de um roteador e volte ao mesmo roteador. Isso geraria um tráfego desnecessário na internet. E seria uma brecha de segurança essa funcionalidade, porque viabilizaria grandes ataques de negação de serviço, inclusive com amplificação desse ataque. E como vocês viram aqui na minha apostila, existe a RFC 5095 que menciona esse tipo de ataque, que foi baseado nesse estudo, da qual eu vou disponibilizar para vocês caso vocês queiram se aprofundar. E como eu falo aqui, porém, isso não significa que o cabeçalho de extensão foi colocado totalmente em desuso. Então, aí foi criada uma nova funcionalidade para o cabeçalho de extensão router, que vai fazer parte do protocolo de mobilidade do IPv6. Então, caso vocês queiram se aprofundar nesse detalhe de mobilidade, aqui eu falo mais alguns detalhes de como ele funciona, tá ok? O próximo cabeçalho de extensão é o cabeçalho de extensão Fragmentation. Esse cabeçalho de extensão Fragmentation faz parte de uma funcionalidade que também é presente no IPv4 chamado de fragmentação de pacote. Então, essa fragmentação do pacote do IPv4 acontecia quando o pacote atinge um tamanho superior permitido pela tecnologia da camada de enlace. Lá na camada de enlace existe um limite chamado de MTU. Esse MTU significa o seguinte: o Maximum Transfer Unit, que em português significa unidade máxima de transferência. Ou seja, existe um limite do tamanho de uma unidade de informação. Isso faz com que a fragmentação, ou seja, a divisão de um pacote em pacotes menores, seja um mal necessário. Porém, existe uma forma diferente de tratar essa fragmentação do IPv4 para o IPv6. Por quê? Porque no IPv4, essa fragmentação ela pode ocorrer em qualquer lugar de uma rota especificada, ou seja, inclusive nos roteadores intermediários de um determinado caminho. Essa fragmentação pode ocorrer também nos roteadores. Já no IPv6, essa fragmentação ocorre somente no início da comunicação, ou seja, o IPv6 torna os roteadores um pouco mais eficientes no trato do seu encaminhamento. Então, aqui na apostila tem uma analogia bastante interessante para que serve essa fragmentação. Então, caso queira se aprofundar, entender melhor o que é essa fragmentação de pacotes, basta ler essa analogia aqui que eu faço com a encomenda que você pode enviar, por exemplo, pelos correios. Que, como vocês bem sabem, os correios limitam uma encomenda a 30 kg de peso por pacote, ou seja, por encomenda. Então, como existe um limite, se sua encomenda, ou seja, o produto que você quer enviar ao destinatário do produto, se esse produto for um produto divisível, você pode fazer diversos pacotes de 30 quilos e enviar esses pacotes de forma individual. Então, essa analogia que eu faço aqui em relação ao MTU, que é nada mais do que esse limite que é imposto lá na camada de enlace. Então, como eu falei anteriormente, no IPv4, a fragmentação ela pode ocorrer em qualquer ponto da rede, inclusive em roteadores intermediários, como eu falei. E aqui também menciono que no IPv4, a fragmentação pode ocorrer em qualquer ponto ou em qualquer lugar da rede onde o pacote é processado, como eu mencionei anteriormente, ou seja, onde o pacote do IPv6 é roteado ou processado, essa fragmentação do pacote pode ocorrer. Isso no IPv4. No IPv6, essa fragmentação, como eu mencionei anteriormente, ela só vai ocorrer na origem. E como eu menciono aqui, a meu ver, não existe sentido para que os roteadores intermediários façam fragmentação de pacotes. Porque roteador, meu amigo, é para rotear. Os roteadores já têm um peso muito grande
de processamento, porque eles têm uma grande quantidade de protocolos para lidar. Então, essa fragmentação é uma função extra totalmente desnecessária a eles. E no IPv6, essa fragmentação só ocorre na origem. Mas para que isso fosse possível, foi criada uma funcionalidade chamada de PFMTU. O PFMTU também poderia ser chamado de descoberta do menor MTU do caminho. Ou seja, o PFMTU ele vai enviar um pacote pelo caminho da origem até o destino para descobrir se no meio do caminho existe um MTU menor do que o MTU que já existe lá na origem do pacote. Então, essa funcionalidade de PFMTU será melhor explicada em outro capítulo da minha apostila, tá ok? Inclusive, por causa dessa funcionalidade do PFMTU, ela viabilizou a não inclusão de 3 campos que existem lá no IPv4, que são identificação, flags e deslocamento do fragmento. Esses 3 campos existem no IPv4 por causa da fragmentação que pode ser feita em qualquer lugar da rede, como eu falei anteriormente. E por último, nós temos o cabeçalho de extensão chamado de AH mais ESP. Esse cabeçalho de extensão AH mais ESP faz parte do protocolo de segurança IPsec. O IPsec é uma funcionalidade de segurança porque ela visa criptografar a comunicação entre 2 computadores ou 2 hosts ou entre 2 redes. Então, esse protocolo de segurança, o IPsec, tem 2 modos de funcionamento. O modo transporte e o modo de tunelamento. Portanto, o IPsec também é um tipo de VPN. Se você não sabe o que é VPN, mais à frente eu vou falar sobre o IPsec, de como ele funciona em detalhes e como configurar isso em nosso laboratório, que a gente já viu lá no nosso curso da Udemy, tá ok? Então é isso, pessoal. Eu fiz esse vídeo apenas para publicizar a vocês, meus alunos da Udemy, e também os meus inscritos no meu canal do YouTube, para informá-los do lançamento do meu 4º capítulo da minha apostila, que eu falo sobre o IPv6. Essa apostila é totalmente da minha autoria, tá ok? Então foi para isso que eu fiz esse vídeo. Então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês gostem desse 4º capítulo. Esse arquivo em PDF está disponível lá na área de recursos do meu curso da Udemy, tá ok? Então vou ficando por aqui e até a próxima aula.